Olá! Fibromialgia, doença do corpo e da alma. Fibromialgia, a dor e o preconceito. Raramente um fibromialgico recebe benefício previdenciário ou consegue trabalhar. Em sua maioria, são indeferidas já na primeira perícia. Acreditem que fibromialgia não é de mulheres loucas, insanas, histéricas. Isso não é uma patologia psiquiátrica. O percentual é de 1 homem a cada 20 mulheres com essa doença. É uma doença feminina. Vamos falar dessa doença que atinge principalmente as mulheres. A fibromialgia foi o tema da audiência pública realizada pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Acompanhe. Eu tenho 30 anos de formado e me dedico ao estudo da dor nos últimos 15. Nesses 15 anos, talvez o tipo de paciente, a síndrome dolorosa mais difícil de tratar, seja exatamente as síndromes de dor difusa, em que a síndrome dolorosa miofacial, a fibromialgia estão elencadas. Em relação à fibromialgia, a síndrome do intestino irritável, a cefaleia tensional, a vulvodínia, a síndrome de dor complexa regional, posso elencar aqui pelo menos 15 patologias que não se enquadram perfeitamente nem na dor inflamatória nociceptiva e nem na dor neuropática, porque não há claramente uma lesão nervosa. Essas dores são chamadas dores disfuncionais. As dores disfuncionais já não estão mais no hardware do computador, não está no corpo, não está no físico, está no software, está no processamento da dor. Portanto, é muito difícil, através de anamnese e exame físico, a gente ter certeza absoluta do que está acontecendo no software. E esse problema no software ocorre numa determinada área do sistema nervoso central que está intimamente relacionado com as emoções, com o cansaço, com a fadiga, com a memória, com a qualidade do sono e com a dor. Por isso, essa mulher que é chamada de Maria das Dores, frequentemente, aquela mulher que parece ter 15 doenças, porque ela tem dor no estômago, ela tem dor de cabeça, ela tem diarreia alternando com constipação, ela tem problemas urinários, ela tem uma fadiga que não é cansaço. Cansaço é o que a gente sente quando a gente está cansado. Fadiga é muito mais do que o cansaço e sem nenhum tipo de motivo. É uma dinamia, uma falta de força, uma falta de energia, que só quem já ficou muito doente sentiu. Nós temos, então, o tema da nossa sessão, que é fibromialgia, mas caracterizada pela permanência de quadros álgicos recorrentes e incapacitantes, que normalmente se acompanham de danos do ponto de vista funcional, do ponto de vista da qualidade do sono, quadros de cansaço, fadiga recorrentes e limitantes e, por vezes, quadros de rigidez articular matinal. A fibromialgia ela participa de um grupo de doenças que se sobrepõe na sua apresentação clínica, que são conhecidas como doenças crônicas multissintomáticas, ou seja, quadros que se manifestam por sintomas de caráter inespecífico, mas que se somam por produzir algum grau de incapacidade. Temos nesse grupo a fibromialgia, cometendo de 2 a 4% da população. Então, nós temos o indivíduo que tem pouca disposição para atividade física, em função das limitações produzidas pelas dores, tem um sono não reparador. Essa condição dolorosa que exacerba e se faz exacerbar por outras condições clínicas que muitas vezes estão associadas, como depressão, ela torna a necessidade de abordagem do cuidado dessas pessoas uma abordagem muito mais abrangente do que apenas o uso de medicamentos ou intervenções dirigidas para o controle da dor. A definição feita pela SBR em 2004 como a fibromialgia, síndrome crônica dolorosa, não inflamatória, etiologia desconhecida, caracterizada por queixas dolorosas musculoesqueléticas difusas, em determinados pontos anatomicamente definidos. Dr. Wolff,
da Universidade de Kansas definiu alguns critérios sobre a doença. E esses critérios foram endossados pelo Colégio Americano de Reumatologia, que publicou, então, alguns critérios para a classificação da síndrome de fibromialgia, em especial os pontos dolorosos, que são pontos em que, em condições normais, a pessoa não sente dor se a gente pressionar. Mas, no caso de fibromialgia, esses pontos doem, e realmente doem. Então, esses pontos dolorosos ocorrem em ambas as partes do corpo, são bilaterais, sendo que são 18 pontos que eles definiram como pontos dolorosos. E para diagnóstico seriam necessários pelo menos 11 pontos. A classificação internacional da doença já classifica a fibromialgia entre os reumatismos. E a Sociedade Brasileira, me corrija se eu estiver errada, inclui entre os reumatismos extra-articulares. A fibromialgia, segundo a doutora Goldenberg, ocorre mais no grupo etário de 30 a 60 anos, nos quais ocorre 80 a 90% dos casos. E o balanço entre incidência em homens e mulheres seria em 1 homem para cada 20 mulheres. Fibromialgia é uma doença crônica. Se a gente entender a definição da Organização Mundial de Saúde, ela é uma condição permanente, ela é incurável, ela produz incapacidade e alguma limitação residual. Ela tem causas não muito bem conhecidas, mas são irreversíveis. Exigem educação e reabilitação para essa pessoa poder ter uma vida funcional. Então, ela não preenche 1 ou 2, mas todos os critérios para ser considerada uma doença crônica nos termos sanitários. Os fibromialgicos têm uma associação com 8.600 participantes. Neste bloco, a palavra de quem sofre com a doença e pede respeito e dignidade. Quanto à Abrafibro, ela surgiu em 2007, numa antiga rede social. Dada a imensa dificuldade de informações, pesquisas, acesso aos especialistas e ainda pela necessidade de se fazer a síndrome de fibromialgia ser conhecida pela sociedade civil, pelo governo e principalmente aos muitos profissionais, inclusive da classe médica. Só quem tem a fibromialgia consegue compreender um outro fibromialgico de uma forma tão igual. Há 5 anos eu tenho um implante de um neuroestimulador magnético para minimizar a minha dor crônica na coluna lombar e nas pernas. Desde 2013, eu fui aposentada por invalidez através de ação judicial, que ainda não tem o seu trânsito julgado. Raramente, um fibromialgico recebe benefício previdenciário ou consegue trabalhar. Em sua maioria, são indeferidas já na primeira perícia. Nem mesmo o Poder Judiciário tem jurisprudência dentro de um consenso. Temem a fraude. Temos realizado ações para conscientização, sensibilização e enfrentamento à fibromialgia em municípios e em alguns estados brasileiros, que instituíram no seu calendário o dia 12 de maio, que já é o Dia Internacional da Fibromialgia. Graças a esse trabalho em comum, já temos 150 municípios envolvidos. Muitos já têm lei sancionada e atuam com medidas para conscientização e enfrentamento à fibromialgia. Estamos em campanha para a instituição do Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia. E também pretendemos que ela seja estabelecida no dia 12 de maio. O que queremos com isso? O reconhecimento da existência de políticas públicas que visem trazer de volta a qualidade de vida, respeito e dignidade. Vejam, no site do Ministério da Saúde ou no portal da saúde, a fibromialgia não é merecedora de qualquer menção. Artigo, publicação para esclarecimentos dos pacientes, familiares e da sociedade em geral, é só olhar. Porque ainda enfrentamos o preconceito, a dúvida, e para muitos a clausura é o melhor lugar do mundo. Temos que enfrentar a falta de políticas públicas ativas e efetivas, a falta de compreensão no ambiente familiar e no trabalho,
a falta de especialistas. A exemplo, temos a região norte do Brasil. Não há nenhum reumatologista com título de especialização para atender os pacientes fibromialgicos. Este dado está no site da associação, tá? Da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Nós recebemos relatos de pacientes que demoram mais ou menos 2 anos para conseguir uma consulta com o reumatologista, tá? E isso gera um círculo vicioso. Sem tratamento, não consegue trabalhar, que não consegue o sustento, que não consegue manter o ambiente familiar, e isso acaba com uma família, acaba com relações, acaba com o amor próprio. O combate à fibromialgia exige mais do que remédios. O corpo também pede atividade física, terapias alternativas, apoio familiar. E no cuidado do paciente com fibromialgia, reconhecidamente, medicamentos são itens que têm uma influência muito pequena sobre sintomas, condição psicológica ou status funcional desses doentes. Exercício físico e terapias comportamentais têm um impacto mais significativo sobre controle de sintomas e estabilidade ou funcionamento psicológico. Antidepressivos, relaxantes musculares, são medicamentos que frequentemente são utilizados, mas com um efeito pequeno sobre o controle direto de sintomas. E os anti-inflamatórios praticamente produzem mais um conforto psicológico do que propriamente um efeito direto sobre os sintomas principais da doença. O tratamento dessas pessoas deve ser multiprofissional. Não deve ser apenas de várias especialidades médicas, mas sim de vários profissionais de saúde, e vocês fazem parte disso, mesmo não sendo profissionais de saúde. Porque a legislação, ela permite o acesso à saúde, o acesso à medicação, acesso ao tratamento. E no caso especificamente da fibromialgia, o remédio não é o carro-chefe. O remédio é temporário, o remédio é como um corrimão, o remédio é como uma boia de salvação que permite que ela saia da crise. E o tratamento, que tem evidência científica de melhora a longo prazo, é apoio familiar, veja bem, apoio e amparo familiar. E entenda que os nossos legisladores são parte dessa família, porque permite que a família acredite que aquilo é uma doença, acredite que é uma condição incapacitante e permita o seu tratamento. Não acho que é uma simuladora, não acho que é apenas uma doença psiquiátrica. Devo lembrar aos senhores que fibromialgia tem uma prevalência de apenas 50% com depressão, que não é muito diferente com outras condições, como a dor de cabeça, como a lombalgia, que também a depressão está fortemente relacionada, mas não há uma relação direta de causa e efeito. Consequentemente, a fibromialgia não é uma doença psiquiátrica. A fibromialgia é uma doença neurológica. A fibromialgia não é só uma doença reumatológica. Hoje a gente acredita que apenas o reumatologista não é suficiente. Eu sou médico anestesiologista, sou dedicado ao tratamento de dor crônica, e isso não é uma exclusividade de uma única especialidade. Nós temos, pelo menos hoje, 9 especialidades médicas que têm área de atuação reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina para tratamento de pacientes com dores crônicas. A fibromialgia deve ser tratada caso a caso, porque cada pessoa tem alguma variação na sintomatologia. Então, o que vai acontecer? A medicina pode entrar com tratamento medicamentoso, mas isso é apenas paliativo. A pessoa sente a supressão da dor, mas não quer dizer que vai ter cura. A psicanálise vai lidar, sobretudo, com a emoção do indivíduo. Por quê? O início da doença geralmente ocorre quando a pessoa tem alguma perda, seja uma perda de um amor, seja a perda de um cargo importante ao qual ela se dedicou a vida inteira. Geralmente, as fibromiálgicas são pessoas muito organizadas, muito competentes e dedicadas. Então, quando elas perdem aquilo, elas ficam meio sem chão. Medidas alternativas que eu aconselharia como aliadas: acupuntura, biofeedback,
reposição postural global, esportes e lazer, medidas em geral que melhorem a autoestima do indivíduo. Na audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, a dúvida era se o Sistema Único de Saúde considerava a fibromialgia como uma doença crônica e como o SUS trata esses doentes. Como é que é feito, então, no SUS o cuidado da pessoa com fibromialgia? O SUS trabalha com protocolos, diretrizes clínicas e, em 2012, na diretriz clínica para controle de pacientes com dor crônica, aquelas síndromes dolorosas crônicas, está inserido a orientação a respeito do cuidado do paciente com fibromialgia, destacando a importância dos tratamentos não farmacológicos no manejo desses doentes. Doutor Sandro, na sua exposição, o senhor não mencionou uma portaria, a portaria 483, de 1º de abril, uma data complicada, 1º de abril de 2014, do Gabinete do Ministro da Saúde, que redefine a rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde. A fibromialgia tem a proteção desta portaria, doutor Sandro? De fato, na mesma linha do conceito sanitário internacional, o entendimento da fibromialgia é como parte do elenco de doenças crônicas não transmissíveis, aquelas cujo cuidado vai ser prolongado ao longo de todo o ciclo de vida e que necessita, para isso, uma abordagem, como foi colocado pelos palestrantes, multiprofissional em relação ao manejo desses pacientes. Então, de fato, é uma condição que se enquadra dentro do contexto dessa portaria. No momento atual, a coordenação está desenvolvendo um programa de política de cuidados paliativos, onde vai contemplar estruturação de serviços e meios para promover o cuidado multiprofissional para pessoas que têm síndromes dolorosas crônicas, onde está inserido a condição da fibromialgia. A aplicação de assistência a esses pacientes com tratamento não farmacológico, que foi sugerido aqui, não é mais barato para o SUS nesse processo e não seria mais recomendável assegurar esse tratamento não farmacológico, como sugeriu a doutora Elia Kotaka, acupuntura, por exemplo, ou outros procedimentos, o exercício estimular, ou outras formas de tratamento, a massagem ou a fisioterapia. A participação do psicólogo, a participação do educador físico, a participação da acupuntura, que inclusive é uma especialidade médica reconhecida e é previsto dentro da organização do sistema de saúde a oferta desse tipo de cuidado. Isso é um panorama amplo de intervenções muito maior do que realmente só a dispensação de medicamentos anticonvulsivantes, antidepressivos ou analgésicos para pessoas com doenças crônicas. Então, com síndromes dolorosas crônicas. Então, essas medidas já são previstas. O que é necessário é ganhar capilaridade. Isso não está em todos os lugares. O mais importante é que haja reconhecimento que isso é uma síndrome dolorosa, que deve ser abrigada pelo nosso sistema de saúde, e isso deve ser abordado por uma clínica, por um grupo de interesse em tratamento de dor, que não vá apenas liberar medicamentos para esse paciente. Hoje nós temos que tratar os dois. Você tem que tratar a emoção e tem que tratar a dor. Então, isso dá resultado. Então, levar para o SUS fibromialgia como sendo apenas uma patologia que deve estar disponível na liberação de medicamentos não vai ter sucesso, não vai ser bom. Eu faço minhas palavras do Dr. Sandro, que a terapia deve ser múltipla, né, multiprofissional. A primeira coisa que seria necessário, antes de mais nada, é os profissionais de saúde aceitarem a existência da fibromialgia. E, para isso, estarem preparados. Tá? Nesses municípios em que a gente instituiu o Dia Municipal da Fibromialgia, o propósito é justamente esse, de começar por baixo,
da onde o paciente mora, aonde ele tem a sua família, aonde normalmente ele trabalha, para que ele possa ter esse respaldo, porque não falta só a atenção básica de saúde, falta também a atenção da família, dos colegas de trabalho, da vida social que ele deixa de ter. Tá? Então, existe todo um aspecto multifatorial que acaba contribuindo para o start de crises. Um alerta para os profissionais da saúde, as mulheres e a pressão da sociedade, a fibromialgia e os problemas do sono. A doença é mais frequente na mulher. Por quê? Ela se sente num estágio diferente de evolução quanto ao seu psiquismo. Ela tem um apego mais ao pai ou mais à mãe, o que faltou para apoiá-la na condução da sua vida normal. Amor, desamparo e dor são condições que realmente estimulam a incidência da fibromialgia. Seja o desamparo que ela sente em casa, seja o desamparo na sociedade. Porque a nossa sociedade atual, a mídia, com todas as coisas louváveis, ela também nos cobra muito. Nós temos que ser bonitas, temos que ser elegantes, temos que ter o carro da moda. Tudo isso pode alterar o psiquismo de uma pessoa. E num país em que o maior número de eleitoras são mulheres, nós precisamos ver o maior número da população hoje, é feminino, né, mulheres, nós temos que encarar, e como o percentual é de 1 homem a cada 20 mulheres com essa doença, é uma doença feminina, eu diria, é uma doença feminina, se assim pode tratar. A defesa exatamente é essa, que isso seja feito um treinamento das pessoas da área de saúde para reconhecer a doença, que seja feito no primeiro agente de saúde, né, não só no médico que está lá na ponta, e uma campanha de esclarecimento, porque o que o Sandro está colocando, que os médicos não acreditam na dor, é fato. É verdade. Muitos médicos não acreditam na síndrome dolorosa crônica fibromialgica como uma patologia, como uma doença. Acreditam que é um quadro psicológico, que é um quadro somatiforme, que é um quadro psiquiátrico. É que a maioria dos médicos, eles têm dificuldade no diagnóstico. Eu não sei se o Paulo, o Sandro, o Elito, é o diagnóstico. Então, esses médicos vão para uma fila, quantidade de gente. Aí chega a pessoa que o médico chama de polo queixosa, né? Ela tem dor aqui, dor aqui, dor aqui, dor aqui. Então, se a pessoa não tiver essa formação e essa informação, a tendência natural do colega é dizer, não tem nada, né? Isso é horrível. E a solução está exatamente em tornar a doença mais conhecida. E aí, quem sabe, a partir das faculdades mesmo, introduzindo cadeiras específicas. Aqui tem um fator que é crônico e que mexe com a autoestima da pessoa, né? Porque a pessoa, aparentemente, trata-se de uma pessoa sadia, né? Porque ela não aparenta nada, a aparência física é absolutamente normal, mas ela sente dor, e não é pouca. Eu gostaria que o doutor Paulo dissesse um pouco mais sobre a associação desta enfermidade com o sono irregular. Uma das grandes preocupações do especialista de dor crônica é adequar a qualidade do sono. A quantidade de medicamentos que as pessoas tomam para poder dormir hoje no Brasil é absurda. Isso é feito através da prescrição de um médico. Isso não cai no bolso das pessoas apenas porque querem. Isso é prescrito. E esses medicamentos para sono, frequentemente, agravam a qualidade do sono a longo prazo. Agravam.
e trazem distúrbios como a depressão, por exemplo. Então, se eu posso deixar uma mensagem final para os senhores, acreditem que fibromialgia é uma doença, acreditem que fibromialgia não é de mulheres loucas, insanas, histéricas, isso não é uma patologia psiquiátrica, é uma doença que tem uma prevalência altíssima, especialmente na população feminina do Brasil, e a gente merece dar uma atenção toda especial a nível do SUS e das entidades de saúde suplementar, de modo que essas mulheres não fiquem desabrigadas de reconhecimento de suas patologias, desabrigadas também em relação ao tratamento. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem, obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.